O filme A Onda foi lançado em 2008. É um filme alemão que permite que nós entendamos como é que uma sociedade aparentemente normal e democrática ela vira uma sociedade autoritária e fascista. E o primeiro ponto interessante do filme é o fato de se retratar a Alemanha, porque foi na Alemanha nas décadas de 20, 30 e 40 que nós tivemos o regime nazista, né? E esse filme ele começa com um professor, ele é um anarquista, ele é um professor de esquerda, antissistema, ele deixa bem claro que participou de movimentos sociais, participou de ocupações em Berlim, e ele queria que no projeto da semana falar com os alunos sobre anarquismo. E quando ele chega na escola, ele sofre um baque porque ele não pode falar de anarquismo. O anarquismo foi passado para outro professor, que é um professor bem arrogante no filme. Tem apenas uma cena, mas deixa isso bem claro. E aí o Wagner, ele vai ter que falar sobre autocracia, que na minha opinião, o diretor do filme só usou o termo autocracia para deixar mais fácil de entendimento para quem está assistindo, porque eles vão falar de uma ditadura militar. E o que acontece? É uma sala de aula normal, com seus alunos, com as suas diferenças econômicas, sociais, culturais. Isso fica bem claro no filme. E isso é interessante porque aquela sala de aula, ela é um microcosmos. Ela é uma miniatura da sociedade, tem as suas diferenças, ela é dividida, e isso deixa bem claro ali nas relações entre os alunos. No começo do filme mostra que tem alguns que têm mais dinheiro, outros que têm menos dinheiro, alguns que são da parte oriental da Europa, outros que são alemães mais nacionalistas, algumas são mais contestadoras, outras de famílias mais conservadoras, outras de famílias mais libertárias, liberais. Então essas diferenças familiares, na verdade, ela está mostrando o microcosmo da sociedade. É uma sociedade dividida e numa sala de aula e numa escola essas diferenças também acontecem. E quando o professor ele começa a falar da autocracia, da ditadura, os alunos eles não levam muito a sério, né? Eles estão interessados na aula, mas é aquela coisa morna, né? E ele faz uma pergunta que é uma provocação. Se na Alemanha, mesmo com todo o passado que já tinha tido em relação ao nazismo, se uma ditadura, se um governo autoritário poderia acontecer novamente na Alemanha. Os alunos de cara respondem que não, e ele fica... Ele se mostra meio chocado com essa resposta, e ele coloca um plano em ação. Ele aos poucos ele vai mostrar para os alunos, sem que os alunos percebam, que uma sociedade autoritária ela pode vir à tona. Então se tinha uma sala de aula que era desorganizada, uma sala de aula que de certa forma era bagunçada, não existia falta de respeito, que fique bem claro, mas tinha uma certa desordem. Uma das primeiras coisas que ele faz é colocar ordem. Ele coloca a ordem na sala de aula, porque ao colocar a ordem na sala de aula, ele consegue uma segunda coisa, que é o controle. Então ele coloca a ordem e estabelece controle. Ao colocar a ordem e controle, ele ganha uma terceira coisa, que é a disciplina. E com esses três elementos, ele vai colocar novas regras, novas condutas. Por exemplo, a pessoa ela só poderia falar se levantasse a mão antes. Então isso mostra como que aos poucos a sociedade, esse microcosmo, ele começa a ser manipulado, as pessoas elas não percebem, as aulas ficam mais interessantes e eles aceitam essa postura. Então aquilo que aparentemente era uma desordem, vira ordem. Aquilo que aparentemente não tinha controle, já está mais controlado. Você já tem uma disciplina. Você tem a hierarquia muito bem estabelecida, porque tem que falar senhor Wagner, não é simplesmente professor ou primeiro nome. Você tem o sentido da autoridade no senhor. E aos poucos, aquela sala de aula, eles vão se transformar num movimento, sem que os alunos percebam. Aqueles que estão a favor, eles estão inclusos. Qualquer pessoa e tem uma personagem a cara, é uma das personagens principais, ela vai ser uma das que percebe o que está acontecendo, ela vai sendo o quê? Excluída, excluída e excluída. Esse movimento ele vai ter uma nova uma ressignificação na vida das pessoas, porque eles vão criar o quê? Uniformes, eles vão criar símbolos. Isso é muito importante no fascismo, porque quando você cria símbolos, você está apagando todas as diferenças. Então aquelas diferenças que antes eram muito explícitas no início do filme, elas já estão totalmente camufladas. Nós temos pessoas que são completamente diferentes entre si, mas através da autoridade, do controle, da disciplina, dos símbolos e da autoridade do professor,
já se converteu numa seita. E eles começam a colocar de lado, eles deixam para fora todos aqueles que são contrários à onda, né? O filme A Onda é o nome que é dado pelos alunos desse movimento. Então, nesse experimento, nós temos o quê? É um microcosmo social de uma sociedade que é aparentemente normal, sem maiores problemas, mas que aos poucos ela vai se transformar numa sociedade fascista, porque ela deixa de criticar, de fazer uma autorreflexão e começa a aceitar sem maiores questionamentos o que o líder está colocando para elas e que o grupo também coloca para ela. Porque se você não aceita o que o grupo está se colocando para você, você é deixado de lado. E aí você cria uma ambivalência. Eu aceito ou não? Essas pessoas elas acabam aceitando para não serem excluídas. O final do filme ele é sensacional. Eu não vou dar spoiler do final do filme. Eu espero aí que quem não assistiu assista, porque é muito bom. Beleza, pessoal?